Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu venho aqui dividir um pouco com vocês sobre a nossa vida em particular, já que algumas pessoas acabam me buscando aqui para saber efetivamente como que está em Portugal, né? Porque nós sabemos que as notícias correm, né? E nem sempre elas correm de forma fidedigna, né? Realmente como está acontecendo. E vale ressaltar aqui, gente, que assim, essa é a minha opinião, essa é da forma como eu vejo, sabe? É da forma como eu analiso. Não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, mas apenas para deixar vocês aqui que me acompanham ciente do que eu tenho vivido aqui junto com a minha família, tá bem? Então, hoje eu venho falar com vocês um pouco a respeito do Covid, né? Eu nem gosto de trazer muito esse assunto para cá, porque já é tão maçante, né? A gente já está vivendo isso há um ano de forma tão exaustiva, tantas informações, que eu confesso para vocês que eu até meio que me afasto um pouco disso e só vou ali para ter aquelas informações básicas. Então vamos lá. Primeiro, nós estamos em confinamento, sim. Estamos em confinamento porque Portugal, lá na primeira vaga, naqueles primeiros momentos, né, do ano passado, ele foi bem, né, respondeu bem em relação ao número de contaminados e de mortes. Porém, do final do ano para cá, se apresentou um aumento muito expressivo, muito expressivo. E é claro, o governo precisou tomar algumas medidas. E aí, Jaqueline, todo mundo concorda com as medidas? Não. Gente, a gente não consegue às vezes concordar nem com a quantidade de pessoas que nós estamos dentro de casa. Ainda mais dentro de uma nação, numa população, tantas pessoas. Jaqueline, você acha que o governo está fazendo certo? Acho. Eu acho que está fazendo certo diante do que sabem, estão fazendo certo diante do que tem na mão, estão fazendo certo diante de uma novidade, porque esse Covid é uma novidade para todo mundo, e eu não posso chegar aqui do outro lado e ser hipócrita e sair metralhando tudo, que está tudo errado, ou que eu não faria desse jeito, se na verdade nós não estamos lá. Às vezes é tão difícil a gente controlar o nosso ambiente interno de casa. Então, assim, eu não entro nesse mérito, eu tento sempre fazer a minha parte. Por quê? Porque é isso que eu trago para vocês a vida, né, aqui. Façam a parte de vocês. E não é só fazer a parte de vocês para vocês, mas é fazer a parte para vocês enquanto sociedade. Então, nós estamos em confinamento, sim. Nós aqui não saímos para fazer a higiene mental no sentido de exercício físico. Saio para lugares longe, não fico no meio da cidade, não ficamos andando por aqui, não estamos saindo todos juntos porque não pode. Eu já saio daqui de casa de máscara, porque até eu chegar num lugar mais reservado eu tenho que transitar pela rua. Eu estou sempre de máscara, chego em casa, lavo as mãos, não aglomero com ninguém, da gente fazer alguma coisa e ir almoçar fora. Não, não fazemos isso, estamos evitando o máximo. E a minha sugestão para vocês é: façam. Façam, porque quando foi no final do ano passado, o governo liberou aqui uma quantidade mínima das pessoas se juntarem. Acabaram que as pessoas não tiveram a mínima consciência e exacerbaram o negócio, superfaturaram a quantidade de pessoas. As pessoas estão se juntando escondidas em restaurantes, em caves, em casas. Essa semana mesmo tiveram duas situações aqui bem críticas, né, que deu no jornal. Foi uma festa em Vila Moura, falando sobre as pessoas fazendo, né? E a GNR teve que passar lá. Teve também um caso de swing em Porto, né? Num local lá, Valongo, onde as pessoas se juntaram. Então, assim, isso teve uma repercussão muito feia aqui. E assim, e nós estamos falando de um país pequeno
E vocês concordam que essas festas, tudo isso que está sendo feito, isso não tem interferência do governo? Concorda que isso só cabe para aquela pessoa que está ali fazendo essa administração? Por que não faz? Por que não cumpre as ordens? Em relação aos hospitais, estão todos lotados? Sim. Tem fila na porta com ambulância? Sim. Alguns doentes daqui de Portugal, né, do continente, já foram para uma ilha, 2 ilhas que tem aqui, que é da Madeira e Açores, não é isso, bem? Madeiras e Açores, que já foram transferidos justamente por não ter essa capacidade de atuarmos aqui, somente no continente. Amanhã, dia 3, está chegando uma frota, né, profissionais de saúde da Alemanha, com material clínico, com bomba, ventiladores, seringas, para ficar aqui. A princípio, eu acho que 3 semanas para poder ajudar nesse combate. E se for necessário, depois vão revezar. Ou seja, a gente está precisando. A Alemanha também fez ajuda aí no ano passado para alguns outros países. Ou seja, estamos todos no mutirão. E o que eu trago para vocês aqui hoje é essa consciência de autorresponsabilidade, não só com a sua vida pessoal, mas com o próximo, como cidadão. E isso é cidadania. Isso é cidadania. Se não pode fazer festa, não é para fazer festa. Se você precisa conter nesse momento e a sua função enquanto cidadão na sociedade é pelo menos cumprir, para que a estrutura de hospital, governamental, que eles possam agir ali com o mínimo de qualidade. Porque vocês precisam pensar nas pessoas que estão limpando os hospitais incansavelmente, a cada doente, a cada mudança. Nas pessoas que estão ali confinadas, enfermeiros, os médicos, sabe? Na quantidade de gasto dessas pessoas, de desgaste emocional, de ter que ficar lidando ali o tempo inteiro com a vida, com a morte, com a vida, com a morte. Porque não adianta, não existe espaço físico, não existe médico, enfermeiro, gente da limpeza, administrativo, não existe para a quantidade da população. Porque quando você tem um hospital, quando você tem um posto de saúde, você não está contando com o mundo inteiro colapsando. Você não está contando com todas as pessoas daquele país doente. Você conta com o quê? Com uma média, né? A quantidade de hospitais, a quantidade de escola que tem dentro de uma cidade, tudo isso é de acordo com o quê? Com aquela quantidade de população que está aqui. Então, a partir do momento que você tem a população inteira adoecendo, a população inteira saindo, a população inteira sem estar preocupado se está transmitindo ou se não está transmitindo. Então, assim, vocês acham que quem vai conseguir simplesmente bater uma varinha mágica ali e resolver tudo? Nós precisamos ter essa consciência enquanto cidadão. Então, a minha sugestão de hoje para vocês é assim: faça a sua parte. Faça a sua parte dentro da sua casa, faça a sua parte para você e faça a sua parte com o outro. Faça a sua parte sem que você tenha que estar lá. Liga, telefona, faz uma videoconferência, sabe? Arrume uma forma, mas não fica se encontrando nesse primeiro momento. Vamos deixar com que os profissionais consigam trabalhar ali com o mínimo de dignidade para já atender aquelas pessoas que não tem para onde correr porque elas precisam estar ali expostas. Então, a minha dica de hoje é esta, né? Isso é cidadania, isso é consciência, isso é autorresponsabilidade, isso é amor pelo outro, isso é amor pela vida, sabe? Isso se chama consideração. Vamos deixar o ego de lado. Vamos deixar essa necessidade racional de lado. Porque depois não adianta a gente ficar apontando o dedo para 1, para 2, para 3, para 5, e nem ficar falando um discurso que você não cumpre. Isso é muito importante. Essa é a dica de hoje. Pensem com carinho, tenham um ótimo dia. Obrigada e gratidão.